Olá, meus amores. Nosso tema de hoje, intolerância. Intolerância, o ato de não conseguir se colocar no lugar do outro, o ato de estarmos rígidos dentro das nossas ideias, o ato de não conseguirmos flexibilizar nosso pensamento. A intolerância ela está crescendo a nível de mundo. Percebemos um mundo cada vez mais intolerante, mais preconceituoso. Isso vai na contramão do período que estamos vivendo, né? Porque o que se espera é que venha a ter uma sociedade mais fraterna, mais solidária, uma sociedade que comungue junto com o outro. E o que observamos é um crescimento acelerado de atos associados à intolerância. Então vamos analisar um pouquinho o que é ser intolerante e os principais perfis dela. A intolerância ela não cresce só no Brasil, ela cresce no mundo e ela tem várias formas. Nós vamos ter aulas específicas para os vários tipos de intolerância. Então, pode ser em relação a um grupo étnico, pode ser em relação a uma identidade de gênero, pode ser em relação a um conjunto cultural, pode ser em relação a um conjunto religioso. A intolerância se manifesta em relação àqueles que pensam diferente. O conceito mais utilizado de intolerância está associado à incapacidade de suportar um pensamento diferente, uma opinião alheia, ou de se flexibilizar, de compreender o perfil do próximo. O ser intolerante, ele é um ser rígido, um ser que não admite opinião e nem posição que divirja do seu pensamento. A intolerância, ela está associada a várias manifestações e a ONU tem como tolerante o indivíduo que tem apreço pelas condições humanas. Então, esse aqui é o conceito da ONU de tolerância. Ela define, né, como tolerante o indivíduo que mantém o respeito, a aceitação, o apreço de riqueza e diversidade cultural de várias formas expressadas dentro da qualidade humana. O ser intolerante, então, ele não consegue lidar, ele não consegue interpretar, ele não consegue interagir com ideias, opiniões, pensamentos que são de oposição ao pensamento dele, que venham de alguma forma a contestar aquele pensamento que ele tenha. A origem da palavra intolerância, ela é bastante antiga. Se nós observarmos, lá no Iluminismo, John Locke já escreve sobre isso. Né? Nós estamos lá em 1632 a 1704, com pensamentos que já falavam sobre as liberdades do indivíduo. E aqui ele coloca muito claramente a separação entre o seu pensamento, o da sociedade e o da igreja naquele momento. Segundo John Locke, ninguém, não importa o ofício religioso que ele tenha, ele pode vir a destruir o ser humano que não pertence àquele conjunto de fé. Ele diz que sobre o meu corpo, a minha mente, eu sou soberano. Isso é o ato de pensamento livre, é o ato das funções da liberdade. A questão da liberdade de expressão, ela se norteia também pelo mesmo conceito. Isso pode ser questionado a partir do momento que essa minha liberdade individual venha a ferir, venha a prejudicar o outro. Então, sobre o meu corpo, a minha mente, eu sou soberana, porém eu não posso intervir sobre o outro. Os iluministas já começam a mostrar vários momentos de intolerância dentro da sociedade e começam a questionar algumas contrariedades que eles observam dentro do que chamam de direitos naturais do ser humano. Direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. É nessa que nasce, então, a Declaração dos Direitos Humanos. Nós, ao longo da história, percebemos vários tempos de genocídio, vários tempos de etnocídio, todos apoiados, né, em ideias de bastante rigidez. Nós vamos ver os romanos subjugando os outros povos, capturando culturas e exterminando aquilo que não gosta. Nós vamos ver a Inquisição perseguindo, matando e classificando a sociedade de forma bastante arbitrária. Nós vamos observar no Brasil a perseguição aos índios.
No passado e no presente, o preconceito ligado aos africanos, as torturas dos vários momentos do regime militar que nós tivemos. Então, nós vamos ter vários momentos ao longo da história que mostram uma sociedade intolerante e nós vamos ter também a condição do Brasil mostrando isso muito forte. O socialismo stalinista, ele representa uma das faces mais cruéis da intolerância política, onde nós vamos ver várias perseguições, vários campos de extermínio, de trabalhos forçados. Nós vamos ver a liberdade individual do ser humano sendo castrada e sendo moldado segundo os interesses da política vigente stalinista. Durante o governo de Stalin, nós vimos milhares de pessoas em campos forçados de trabalho, em áreas de prisões por serem opositores ou sendo morta. O fascismo, o nazismo e tantos outros ismos que nós vimos ser implantados sobre a Europa e mais tarde sobre os regimes dos países subdesenvolvidos, regimes bastante totalitários e que vêm marcados por vários atos de intolerância, né? O nazismo de Hitler mostra o grau mais nu e cru desse processo, onde eu extermino judeus, ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová ou qualquer grupo que venha a ser contrário à política nascente. O que gera a intolerância? Bom, o ato de restringir a definição de humano àqueles que pertencem ao meu próprio grupo. E isso é muito cruel, porque se o indivíduo compactua com as minhas posições, com as minhas ideologias, eu considero. Se ele não compactua, ele merece ser machucado, ele merece ser torturado, ele merece ser morto. Isso nós vamos ver em vários momentos, tá, queridos? A história estadunidense está repleta de atos de intolerância no período recente. A história brasileira está repleta de atos de intolerância no período recente. Nós vimos recentemente o caso de uma menina de 10 anos abusada sexualmente pelo tio e com vários conceitos muito deturpados de ataques de intolerância à menina, ao médico, à família. Então, nós vamos ter a intolerância sendo mostrada, né, no nosso cotidiano, seja em relação aos nossos estrangeiros, não são considerados humanos enquanto não estiverem compactuando com o mesmo credo, com as mesmas ações ou os mesmos pensamentos que o meu. Queridos, eu não preciso adotar a religião do outro, eu não preciso nem concordar com ela. Isso é democracia. Eu posso me opor. O que eu não posso é machucar e induzir a dor a esse grupo. Eu posso não compactuar. Eu posso discordar, inclusive verbalmente. Isso é um direito da democracia. O que eu não posso é ferir o direito do outro. É aqui que está o ato da intolerância. O ato de discordar não é ser intolerante, é ser reflexivo. O ato de impor a sua opinião e, dentro dessa imposição, discriminar e levar a dor ao outro, é aqui que está a intolerância. Então, tem diferença, tá, queridos? Entre concordar, assentir e a questão de ser intolerante. A intolerância, ela vem apoiada a vários princípios. O que nos leva a ser intolerantes? Primeiro, o isolamento. O isolamento cultural, o medo do outro, do que esse outro pode representar, seja no conceito da violência, seja na conceituação religiosa, seja na conceituação dos comportamentos que são diferentes do meu, o individualismo da sociedade. Nós estamos com uma sociedade cada vez mais conectada. E essa conexão, ela nos apoia atrás de um teclado e de uma tela, que nos traz a impressão, nos traz a ilusão de proteção, que nem sempre vocês sabem que ocorre. E isso acaba fomentando muitos pensamentos racistas, xenófobos, muitos pensamentos deturpados. Por quê? Porque traz uma falsa proteção e uma falsa ilusão de impunidade. A internet parece terra de ninguém, né? A sociedade está cada vez mais imediatista,
Quando nós observamos o cotidiano das novas gerações Y e Z, nós temos uma sociedade que tem o mundo todo na ponta dos dedos. Basta digitar e ela tem a resposta para praticamente tudo. E isso acaba gerando um imediatismo. As crises políticas, sociais, econômicas, culturais, acabam levando a atos de reflexão de intolerância também. Então, quando nós observamos o momento que estamos vivenciando, nós observamos um momento que fomenta muitos dos movimentos de intolerância. Não justifica, mas ele acaba induzindo a esses movimentos. As redes sociais, elas possuem um papel determinante dentro dos atos em si de crescimento desses movimentos. Por quê? Porque nós somos isolados em bolhas virtuais. Isso já foi tema de redação de Enem. E essas bolhas, elas acabam fomentando os fake news e as pós-verdades e acaba aumentando, dentro de opiniões deturpadas, os atos de intolerância. Uma frase minha numa rede social, ela repercute de uma forma muito grande. Eu tenho o mundo podendo vivenciá-la ou podendo visualizá-la. Então, o alcance, a repercussão é muito forte. Essas postagens associadas à intolerância, né, elas acabam ganhando uma voz muito alta e acaba atingindo um número cada vez maior de pessoas. O anonimato e a sensação de impunidade trazido por esse universo virtual é um dos principais motivos também desse crescimento. Se tem a ilusão de que tudo que eu colocar ali dentro da internet, dentro do meu pensamento, eu vou estar apoiada na liberdade de expressão, quando não é verdade. Liberdade de expressão não dá direito de ferir o outro. E isso acaba trazendo um compartilhar de pensamentos nem sempre verificados, por isso o crescimento dos fake news e das pós-verdades, e acaba trazendo a quebra dos princípios dos limites éticos. Se nós observarmos, né, as redes sociais, todos os dias elas são repletas de exemplos de intolerância. Eu não vou colocar agora, porque depois ao longo da aula ela vai aparecer em outros momentos. Mas nós vamos observar diversos fakes sendo compartilhados. Nós vamos observar várias opiniões deturpadas sendo compartilhadas e muitas vezes apoiado naquela ideia. Eu penso assim, vou ser sempre assim. Lembrando que pós-verdade é aquilo que eu acredito, mas não carece de ciência. Eu posso acreditar e ser falso, não ser verdade. Pós-verdade é quando aquilo que eu acredito é superior ao fato real. A intolerância política, ela começa a ser visualizada cada vez mais fortemente, seja nas eleições europeias, onde observamos um crescimento de partidos de grande nacionalismo, seja nos Estados Unidos, que divide a posição dentro dos processos eleitorais, seja no processo eleitoral brasileiro. E é impressionante quantas brigas nós estamos vivenciando associado à intolerância política. Queridos, dentro de uma democracia, eu preciso ter pensamentos que sejam diferentes do meu. A sociedade, dentro de uma nação democrática, onde ela vivencia a liberdade por direito, ela tem pensamentos de oposição e é necessário. Se opor não é ser intolerante. Ser intolerante é quando eu bloqueio, é quando eu elimino o pensamento divergente. E eu vejo muito isso. Redes sociais, repletos em movimentos políticos, né? Repletos de pensamentos divergentes. E se eu não gosto do que eu faço, bloqueio, elimino, deixo de seguir, deixo de estar com aquela pessoa próxima. E isso acaba fomentando pensamentos divergentes também. Algumas dessas manifestações, elas são bastante fortes, chegando a vias de fato de agressões. Exemplos tenebrosos nós temos no nosso cotidiano, de vizinho batendo em vizinho, de motoristas que, por receberem uma cortada, acabam matando o outro motorista. Tivemos um exemplo assim no ano passado, próximo à nossa cidade. Nós vamos ter um conjunto enorme de deturpações que acabam gerando essas manifestações de ira e de violência. A intolerância étnica ou a intolerância racial.
o ato de ser inflexível e de não reconhecer o outro dentro da estrutura étnica. Esse vai ser o nosso próximo item. Nós sabemos que a herança cultural nossa, ela é muito forte, de origem europeia, e nós vamos ter uma herança africana muito grande também. Essa herança acaba compreendendo a composição do que nós somos como brasileiros. O racismo é definido pela ONU como a convicção de que existe uma relação entre as características físicas que herdamos, como pele, cor, né, cor dos olhos, funções de estruturas do cabelo, formato do nariz e da boca, e os traços de caráter e inteligência. E isso acaba trazendo a concepção de que eu tenho uma raça superior à outra, quando na verdade o mundo só tem uma raça, que é a humana. O racismo subentende, então, afirmar que existem raças puras e que são superiores às demais. Amorecos, atualmente na sociedade não existe mais a conceituação de identidade étnica pura. O racismo, ele não tem fundamentação científica. Não há alicerce científico que o apoie. Então, tudo é uma conceituação, uma pós-verdade. Ao longo da história, nós vamos ver várias vezes isso ocorrendo. Nós vamos ter vários movimentos já citados, né, o nazismo, já citados o stalinismo, já citados outros movimentos que mostram esse extermínio daquilo que eu acredito que é inferior à minha identidade étnica e que ameaça essa composição. Na África, o apartheid vai ser uma das suas principais simbologias. Nós vamos observar um grupo muito pequeno de brancos subordinando, explorando e determinando as funções do grupo de negros. E esse movimento, ele vai ser muito severo, identificando escolas, igrejas, bairros para negros, escolas, igrejas para brancos. Nós vamos ver ainda na África o extermínio entre Tutsis e Hutus, onde os Tutsis, né, vão levar a pior. Essa imagem da África do Sul mostra o apartheid dentro dos pontos de ônibus, né, com separação, bebedouros que eram separados, tudo era separado. Um dos filmes que retrata o extermínio de Tutsis vai ser Hotel Ruanda, um dos filmes mais primorosos que eu já assisti, impecável toda a produção. Se não assistiram, vale a pena. Ele vai retratar os conflitos em Ruanda na década de 80. Esses conflitos hoje já foram aparentemente sanados, porém as cicatrizes deles permanecem. E não vai ficar só em Ruanda, vai ficar em Uganda, República Democrática do Congo, o Congo, República Centro-Africana, toda aquela região vai sofrer com os impactos. E o Quênia vai ter o maior campo de refugiados em virtude dos extermínios que ocorrem em torno dele. O racismo no Brasil. No Brasil, nós vamos observar uma herança muito forte de um pensamento camuflado em relação à identidade étnica. A discriminação, ela é fruto de herança cultural. E como o nosso país, ele mascara isso, acaba nem sempre estando nítida a exploração ou preconceito marcado sobre o nosso território. Os primeiros escravos chegam no Brasil, né, no século XVI, e a partir de 1888 nós vamos ter a abolição da escravatura. Há um quebrar da escravatura sem repor o reconhecimento para a identidade e contribuição do negro na nossa sociedade. E isso acaba gerando uma série de disfunções, uma série de preconceitos e muitos deles velados. O Brasil foi a última das nações do continente americano a abolir a escravatura. Deixou os seus negros, depois de abolidos, sem renda, sem moradia, sem espaço, sem educação formal, sempre inferiorizando essa sua identidade étnica. O racismo, na atualidade, ele é crime, inafiançável e imprescritível. O que acontece no Brasil é que injúria racial é crime que prescreve e sujeito
a multa apenas. Então, o que se faz no Brasil é transformar o crime de racismo em injúria racial, porque o crime de racismo, no caso do território brasileiro, ele é inafiançável e imprescritível. E aí nós vamos ter exemplos diversos, né? Põe no SBT que a Gabi, Marília Gabriela, está entrevistando duas atrizes do Planeta dos Macacos. Ops! Vixe, temos processos. Eu sou polêmica. Não, queridos, ela não é polêmica. Ela é racista. É diferente. Polêmica é eu manifestar uma opinião divergente da minha, mas fundamentada. No caso dela, é uma boba achando que é artista. Achando que vai ter curtidas por atos explícitos de racismo. Uma das mulheres mais belas da televisão brasileira, Thaís Araújo. É impressionante como essa mulher é massacrada em redes sociais. Algumas coisas estão associadas ao poder que ela representa. Uma mulher com uma identidade muito clara, casada, filhos, recebe um dos maiores salários da televisão brasileira, consegue angariar todo o seu crescimento em torno da sua própria capacidade, em torno da sua própria identidade, negra e mulher. Então, isso tudo acaba trazendo sobre ela uma visibilidade muito grande. E, obviamente, acaba trazendo sobre ela também um preconceito muito forte. Thaís Araújo, uma das mulheres mais belas da televisão brasileira, ela tem que ler cabelo de lava-louça, esponjaço, cabelo de esfregão, cabelo de saco, zoológico, extremamente agressivo. O que movimenta isso, professora? Inveja. O poderio do que ela representa. Já que eu não consigo ser igual a ela, então eu quero derrubá-la. Preta Gil é outro exemplo. Eu posso não gostar da Preta Gil. E eu tenho esse direito, que na verdade eu não gosto. Porém, eu não tenho direito a agredi-la. E ainda mais associar o eu não gostar à identidade étnica dela. Eu não gosto da Preta Gil porque eu não gosto. E esse é um direito meu. Agora, eu não posso manifestar isso de forma racista. Eu não gosto da Preta Gil porque ela é negra. Não, eu não gosto dela porque eu não gosto. Simples. E também fica pior quando eu associo a macaco, zoológico, cabelo de esponjaço, e sem considerar a gordofobia que ela sofre tremendamente, né? Essa moça é uma Miss. E quando ela recebe o título, ela foi massacrada nas redes sociais. Uma das mulheres mais belas do mundo recebe o título por isso. E a sociedade, sem conseguir reconhecer o seu título, acaba derrubando. Eu odeio preto, mas essa goleira do Brasil tinha uma chance. Olhem o grau de preconceito. Nossa, Carlinhos Brown é muito chato, tinha que ser negro e nordestino. Além de racista, o cara é xenófobo. Então o racismo está repleto na nossa sociedade, cheio de exemplos aqui. O crime, já comentei com vocês, imprescritível e inafiançável, acaba sendo transformado em injúria quando ele é dirigido a uma pessoa ou um grupo específico. E aí sim, ele está ali sujeito a pagar uma multa com cestas básicas e acaba por aí mesmo. Os dados dos nossos últimos censos mostram que a nossa sociedade, ela não se vê como racista, ela não se enxerga como preconceituosa, mesmo sendo, quando nós observamos o número de vítimas desse preconceito. No Brasil, atualmente, permanece uma situação em que as pessoas já admitem haver a discriminação, mas negam que possuem esse preconceito. 63,7% dos brasileiros consideram que a raça interfere na qualidade de vida do cidadão. Observem os grupos mais ricos do Brasil. Hoje nós temos mais de 50% da sociedade brasileira entre os grupos negros e mestiços. Observem a elite brasileira, a identidade étnica dela e o percentual de negros nessa elite. Pouquíssimos. Então, os negros são os que recebem os menores salários, são os que estão sujeitos
as áreas mais violentas, são os que habitam predominantemente nas favelas, vão ser o maior número no nosso sistema carcerário, vão ser as mulheres mais sujeitas à violência doméstica, vão ser os que ocupam menor vaga nos mercados associados à chefia, vão ser os menores em números de pós-graduação em universidades. Então, nós vamos ter, estatisticamente, um preconceito bastante forte sendo representado. Quando observamos, então, esses dados, né? Esses dados são os últimos oficiais, mesmo que seja de 2014 ou 2013, são os últimos que refletem, né, a nossa sociedade. Vão ser os que vão ocupar as questões mais baixas da nossa cadeia de produção. As maiores taxas de analfabetos estão entre os negros, o maior índice de violência policial é em relação a negros, os homicídios, o maior número dos mortos são negros, e aí diversas frases, né, associadas a esse pensamento racista. Então, queridos, com relação à identidade étnica e à intolerância associada dela, não esqueçam a diferença entre injúria e racismo e a configuração cultural deste na nossa sociedade. Beijo imenso no coração de todos.